Olá, queridos Rares Cairene. Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 4: a paternidade divina. O que você entende do Pai? O que é paternidade divina? Quem é realmente o único Filho de Deus? Essas e outras perguntas nós vamos falar aqui nesta lição, mas eu te convido a curtir, a dar um like lá, a se inscrever no meu canal Adalberto Teles, deixar o sininho ativo, fazer comentários, perguntas, para a gente poder interagir junto com vocês. Deus abençoe. Vamos que vamos, lição de número 4, a paternidade divina. Texto em classe, João capítulo 4, versículo 13 ao 16. Palavras-chave: paternidade, pai, filho, amor do pai. Introdução: no Evangelho de João, a revelação de Deus como Pai, Pater, ocupa um lugar central na cristologia e na teologia joanina. Em João 4, no diálogo com a mulher samaritana, Jesus não apenas oferece a água viva, mas também conduz progressivamente a uma compreensão mais profunda de Deus como fonte de vida, dom e comunhão. A paternidade divina não é apresentada como metáfora sentimental, mas como realidade ontológica. Deus é Pai porque eternamente gera o Filho e comunica sua vida aos que creem. E aí a gente vai voltar para João, capítulo 1, porquanto todos quanto creram em seu nome, Deus deu-lhes os direitos de serem feitos filhos de Deus. Então, olha isso. A comunicação do Pai que gera o Filho comunica a sua vida aos que creem, porque se torna um filho de Deus. Como afirma Atanásio, Deus não se tornou pai no tempo, mas sempre foi pai, pois sempre teve filho. Essa lição eu peguei algumas coisas de alguns pais da igreja ou padres da igreja para a gente fundamentar essa lição também, porque eu acredito que vocês deveriam, ou todos nós deveríamos trabalhar a Trindade a partir desses homens que foram fundadores e organizadores da teologia patrística e homens do passado, também de Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, que foram homens que trabalharam realmente a Trindade, né? Lá atrás, Agostinho de Hipona, mais recente, Tomás de Aquino e outros homens também que falaram sobre a Trindade. Primeira grande seção, a revelação da paternidade do Pai. Primeira subseção, definição da paternidade do Pai. O termo grego pater designa não apenas aquele que gera, mas também aquele que sustenta, protege e comunica identidade, porque pai é isso, né? Em João, Deus é pai não por criação, mas por relação eterna com o Filho. A paternidade divina é revelada progressivamente por Jesus, que fala de Deus como Ho Pater Mu, ou o meu pai, indicando uma filiação singular. Para Orígenes, o nome Pai pertence propriamente a Deus, porque ele é princípio sem princípio e fonte da divindade. Assim, a paternidade divina funda-se na própria essência de Deus como fonte da vida. Então, Deus, ele é pai, sabe? Porque ele não é o pai por criação, mas por relação. E aí a gente vai perceber o quê? Que na relação a gente vê
as diferenças nas pessoas, não na essência. Então, a paternidade aqui divina, ela é progressiva, e aí Jesus vai afirmar, né? Meu pai, o meu pai, vai dar aí essa ideia de singularidade paterna. Então, é claro que Jesus é um filho gerado e não é criado, né? Ele não é criado, ele tem essa geração e vai dar essa ideia de filho eterno, né? Sempre como filho. Segunda subseção, a paternidade eterna do pai. A paternidade do pai é eterna, anterior a toda a criação. O verbo genau, gerar, não indica um ato temporal, mas uma relação eterna dentro da Trindade, ou seja, na Trindade não há uma perspectiva, um aspecto temporal. Até porque o Pai, Filho e Espírito Santo estão fora da existência, fora do tempo. O pai é chamado agénetos, não gerado, enquanto o filho é genetos, gerado. Atanásio insiste que o filho é eternamente gerado do pai, sem divisão, sem mudança e sem começo, ou seja, ele é eterno com o pai. Genetos, gerado e não criado. A gente precisa entender isso. Jesus é filho gerado e não criado, porque ele sempre existiu. Quando a gente fala que Jesus é um filho criado, a gente está dizendo que Jesus não é Deus. Então ele é gerado porque ele é gerado desde a eternidade. Aí a gente vai para a palavra de Atanásio, que diz que sem divisão, sem mudança e sem começo, ou seja, ele está fora assim como o Pai. Essa geração eterna garante que a paternidade divina não é adquirida, mas é essencial. O pai, ele não é pai porque ele criou. O pai é pai adquirida no essencial, ele não é adquirido, ele é já a sua essência. Então, pai, Deus é pai por essência. O filho é filho por essência, sem começo, sem fim, sem início, sem estar na dimensão temporal. Então, por isso que a gente vai observar a questão desse verbo que não vai dar um aspecto temporal, mas algo que está fora do tempo, do espaço, da realidade criada, porque Jesus é o Filho antes de todas as coisas existir. Então ele é eterno com o Pai. Então Pai, Filho e Espírito Santo são eterno em si. A eternidade é um atributo de Deus que está tanto no Filho quanto no Espírito Santo. Terceira subseção, o Pai gerou o Filho. A filiação de Cristo é expressa em João pelo título Rho monogenes Rios, o Filho unigênito. O termo monogenes não significa apenas único, mas único em espécie. Porque nós temos duas palavras ali, né? Mono e genes. Nós temos duas palavras. Então você tem a espécie de gen, né? Que vai dar a ideia aí de espécie, de raça, e o único que é mono. Aquele que procede exclusivamente do Pai. Por isso, todos nós somos filhos adotados, porque ele é o monogênes, ele é o único filho. Não existe outro igual a Jesus, que seja único em espécie, em essência. Ele é o único igual, semelhante ao Pai em tudo. Para os pais capadócios, essa geração eterna preserva tanto a distinção das pessoas, é verdade isso, quanto a unidade da essência. Distinção porque pai e filho não são a mesma pessoa, e essência porque o filho é semelhante ao pai, o filho é idêntico ao pai, o filho é o único em espécie.
Até porque Deus é um só, entende? Então, se Deus é um só, Jesus é um só, e é um em essência com o Pai, tornando um só, e aí você tem a diferença só na pessoa, a distinção só de pessoa. Basílio de Cesareia afirma que o Filho procede do Pai como luz da luz, sem separação nem diminuição. Sobre o Espírito Santo aí hoje. A paternidade divina manifesta-se, portanto, na comunicação plena da natureza divina ao Filho. Então, o que o Pai tem de natureza, o que o Pai tem de essência, comunicado ao Filho, comunicado ao Espírito Santo. Então, a Trindade, essa relação paternal, ela é relação paternal na questão da pessoa, da distinção da pessoa, mas também na questão da essência, porque ele é o único em espécie junto com o Pai. Quarta, essa lição está um pouco diferente, essa estrutura tem 4 pontos, subseções na primeira grande seção. O Pai nos concede o Espírito. Então, observe que agora, nesse quarto ponto, a relação do Pai não está apenas com o Filho, mas com os seus filhos adotivos pela fé, somos nós. Então, é o Pai que vai conceder o Espírito. A paternidade divina não se limita à relação intratrinitária, mas se estende à economia da salvação. O Pai concede o Espírito, pneuma, por meio do Filho, porque o Filho envia a partir do Pai, da parte do Pai, tornando os crentes participantes da filiação. O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso está em Romanos. O verbo didomi, que é um verbo que significa dar, aparece frequentemente em João para indicar o dom do Pai. Agostinho aqui é Agostinho de Hipona, interpreta que o Espírito é o amor comum do Pai e do Filho, pelo qual somos feitos filhos. Lembrem-se que eu já falei isso aqui: Deus é o que ama, Jesus é o amado e o Espírito Santo é o amor. Então, aqui mais uma vez, Agostinho corrobora, afirmando que o Espírito é o amor comum do Pai e do Filho, ou seja, é ele que traz esse vínculo para demonstrar que nós somos filhos de Deus. Assim, a paternidade divina se comunica aos homens pela graça, ou seja, tudo que eu tenho do amor de Deus, tudo que eu tenho da comunicação da paternidade divina em mim é pela graça. E essa graça é dom. E o Espírito, esse dom de Deus dado a nós. Então ele está intimamente ligado ao Pai e ao Filho e é nos dado por essa graça que é o Espírito Santo de Deus. Segunda grande seção, reconhecendo a paternidade do Pai. Primeira subseção, confessar a Cristo como Filho. Reconhecer a paternidade do Pai implica confessar Jesus como o Filho, riós. A gente teria que fazer igual Tomé, quando diz Deus meu e Senhor meu. É confissão de fé. Então, reconhecer a paternidade do Pai está intrinsecamente ligado ao confessar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus como Deus. A fé cristã não se dirige a um Deus impessoal, mas ao Pai revelado no Filho. O verbo homologel, confessar, expressa adesão pública e teológica. Então, o confessar, ele implica uma confissão no meio das pessoas, entre as pessoas, publicamente. Então, eu não posso esconder a minha fé, eu não posso esconder que eu reconheço Jesus como o único Senhor e Salvador, como aquele que é o Filho unigênito de Deus. Irineu
afirma que ninguém conhece o Pai senão por meio do Filho. Olha isso, gente. Ele praticamente repete o que Jesus falou em João. E ninguém participa do Pai sem acolher o Filho. A confissão cristológica é, portanto, o caminho para a experiência da paternidade divina. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Continuo falando. Na mídia, os artistas falam: eu creio em Deus, eu sou de Deus, pertenço a Deus, Deus é não sei o quê. E eu até entendo, porque Efésios diz que ele é para todos, ele é em todos e de todos. Agora, é claro que nem todos não são deles, nem todos pertencem a ele. Agora, quando eu digo eu sou de Jesus, eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, eu confessei a minha fé, eu determinei que tipo de crença eu tenho, e a minha crença é em Jesus Cristo como o único Filho de Deus. Então, o confessar é não ter medo, é não ter vergonha, é abrir realmente o peito, o coração e dizer de quem você é filho, e dizer quem é seu pai. Quando eu digo que Jesus Cristo é o meu Senhor, eu digo que Deus me adotou como filho, porque Jesus faz essa compartilhação, essa comunicação do Pai como Pai da gente também, porque aí eu repito, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então a confissão cristológica é, portanto, o caminho para a experiência da paternidade divina. Então confessemos o Filho. Se nós confessarmos o Filho, nós vamos ter essa experiência paternal divina, que é a experiência de Deus como Pai. Segunda subseção, a perfeição do amor do Pai. O amor do Pai é expresso pelo termo agape, que indica amor gratuito. Claro, gente, eu vou terminar a frase e vou explicar. Originário e doador de vida. No texto, no grego, a gente tem várias palavras para amor. Tem o eros e você tem o filéu. Algumas pessoas ficam dizendo que o agape é o amor sagrado, o agape é o amor mais puro, mas o filéu também é. Tanto é que Jesus usa para Pedro. Ele usa duas vezes a palavra agape e depois usa a palavra filéu. O termo filéu, né, o verbo aí no caso amar, e no grego o verbo amar de agape, que é o substantivo. Então amar, no caso que é amor. E aí no verbo é agapau, que é amar, assim como filéu também é amar. A diferença é que depois, no quarto século, o verbo filéu vai ser usado mais para a questão do ósculo santo, do beijo e tal. Então, aí ele vai se tornar um amor mais de amizade. Mas tanto o agape como o agapau como o filéu, eles são usados também para se referir ao amor de Deus. Claro que muito mais o agapau, né? E esse agape, que é o que está lá. Deus, ele é amor. Então, e aí quando a gente vai ver Deus amou o mundo, que já falamos aqui, também tem a ver com o verbo agapau. Então, ele indica esse amor gratuito, originário e doador de vida. Esse amor é perfeito, teleios, pois procede do próprio ser de Deus. João afirma que Deus é amor, e ele usa esse verbo. Aqui, diga-se de passagem que no hebraico, a palavra, né, é hesed, que significa amor também. E quando se refere a Deus, esse amor, quando está se referindo a Deus, é algo que nós não temos como retribuir. Como está lá no Salmo 136, né? Dá graça ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. A gente não tem ideia desse amor que é manifestado no Salmo, que é usado esse hesed, e a gente vai ter uma perspectiva melhor na encarnação de Jesus em João, na sua epístola e nos evangelhos. Então esse hesed, o amor de Deus, não tem como eu retribuir. Para Agostinho,
Amar é participar da vida de Deus, pois Deus é amor em sua própria substância. A perfeição do amor paterno funda a segurança da filiação. Olha o amor que há entre o pai e o filho. E o filho deixou muito claro esse amor. Gente, no Evangelho de João, a gente percebe o quanto Jesus amava o Pai. A gente percebe o quanto o Pai ama o Filho. O próprio Pai diz no batismo, né, já aí nos Evangelhos: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Há uma relação muito grande. E Jesus, bendito seja Deus, a gente sente até assim a alegria do Espírito. E Jesus, ele faz questão dos seus servos, dos seus filhos, dos seus amigos participarem desse amor, porque ele ora pedindo para que a gente seja com ele, entende? Então, gente, vamos deixar que esse amor, que é o amor perfeito, que é o amor de Deus, inunde as nossas vidas. O amor de Deus, gente, é maravilhoso, é muito bom experienciar esse amor paternal. Terceira subseção da segunda grande seção, as bênçãos da filiação divina. A filiação é expressa pelo termo riotecia, adoção como filhos, indicando que os crentes são introduzidos na família de Deus. Isso tudo a partir do crer, né? Pois todos quanto creram nele, Deus deu-lhes o direito de serem filhos. Ó, é Deus que está dando esse direito, a partir da fé. E a fé não é nossa, porque a fé é um dom de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, tudo parte dele, tudo vem de Deus. Essa filiação não é natural. Não é como eu estou colocando aqui só para representar os meus slides, um pai com uma criança. Não é uma coisa natural, é algo eterno. Por isso que na eternidade continuaremos sendo esse filho, esses filhos de Deus, fruto da união com Cristo. Gente, eu falo nas minhas aulas, quanto mais a gente souber quem é Jesus, mais nós saberemos quem nós somos. Gente, Jesus é a revelação, ele é a resposta de tudo. É ele. Gente, é ele, precisamos entender isso. Jesus é a resposta de tudo. Crisóstomo, né? João Crisóstomo, que viveu no quarto século na nossa época, afirma que Deus não apenas nos liberta, mas nos honra, fazendo-nos filhos no Filho. Não tem honra maior do que essa. Tem duas coisas que eu não sou de falar. Primeiro, que eu sou homem de Deus. Eu não sou de falar isso, porque isso são as pessoas que têm que falar e ver. E segundo, eu não oro pedindo para Deus me honrar. Eu não oro. Eu jamais digo, Senhor, me honra. Eu já sou uma pessoa honrada. E Crisóstomo confirma isso aqui comigo. Deus não apenas nos liberta, mas nos honra, fazendo-nos filhos no Filho. Nós somos filhos no Filho. Não tem honra maior do que essa, de sermos libertos dos nossos pecados, das nossas fraquezas, dos nossos vícios e sermos filhos no Filho. A nossa filiação está vinculada no Filho. E diga-se de passagem, né, gente? Crisóstomo era chamado de boca de ouro, porque foi um dos maiores hoministas dessa época, desse período. Ele criou vários e vários sermões e todos eles ricos. As bênçãos da filiação incluem comunhão, herança e participação na vida eterna. Nós não somos eternos, a gente vai morrer, nós participamos da eternidade. Então, essas bênçãos da filiação, no mínimo aí, comunhão, que maravilha ter comunhão com o Pai. Herança, participação na vida eterna. Não tem coisa mais gloriosa do que isso. Gente, vamos mudar as nossas orações, vamos aprender a orar. Como a Bíblia diz, às vezes a gente não recebe porque pedimos mal. Para de ficar pedindo para Deus te honrar.
Deus não precisa de honrar, você já é uma pessoa honrada, é eu que preciso honrar a Deus e outras questões na oração. Terceira e última grande sessão, a experiência do amor do Pai. O amor, primeira subseção, o amor é aperfeiçoado no crente. Observem que a lição, ela trabalha a paternidade de Deus vinculada ao Pai e em relação aos filhos que foram feitos no Filho. O verbo teleiol, aperfeiçoar, indica que o amor de Deus alcança sua plenitude na vida daquele que permanece em Cristo. Essa perfeição não é a ausência de falhas, mas maturidade espiritual, a capacidade de superar essas falhas. Para Orígenes, o amor é perfeito quando a alma já não vive para si, mas para Deus. Lembram de Paulo? Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ela se aperfeiçoa no caminhar e na trajetória da vida cristã. A experiência da paternidade divina transforma progressivamente o caráter do crente. Olha quem você era e olha quem você é hoje. Gente, eu estou há 33, 34 anos da minha vida na presença de Deus. Eu estou muito mais tempo na presença de Deus do que no mundo. Deus transformou a minha vida radicalmente. Eu sou feliz. Eu sou muito feliz pelo que Deus fez na minha vida. Essa felicidade, ela supera as adversidades, os sofrimentos, tudo que eu passo na minha vida por amor a Jesus. E isso tudo porque ele me amou primeiro. Então, esse amor, ele vai se aperfeiçoando e a gente vai também cada vez mais amando, vai tendo maturidade espiritual e todas as adversidades vão ficando em segundo plano por causa desse amor perfeito que se aperfeiçoa em nós, que Deus vai causando essa perfeição. Segunda subseção da última parte da lição, o amor é a marca dos filhos de Deus. A identidade filial manifesta-se eticamente. O amor fraterno é o sinal visível da filiação divina. João utiliza o verbo meno, que significa permanecer, para indicar que quem permanece no amor permanece em Deus. Tertuliano observa que os pagãos reconheciam os cristãos dizendo: vede como se amam. Será que hoje o povo vê a gente assim? Qual é a visão que o povo tem da igreja? Como é que eles olham o nosso amor? O amor torna-se, assim, critério de autenticidade espiritual. Ou seja, eles saberão que nós somos filhos de Deus quando veem o nosso amor um pelo outro. Então, o amor é fundamental na questão da visão filial aí. Terceira e última sessão, e daqui a pouco conclusão. Fomos amados primeiro. A iniciativa do amor pertence ao Pai. Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. O verbo agapau, no aoristo, indica um ato decisivo e histórico, consumado na entrega do Filho. Para Irineu, o amor de Deus precede nossa resposta, pois ele nos criou e nos chamou antes que conhecêssemos. Isso aqui não tem nada a ver com calvinismo, tá, gente? Que Irineu não é nem citado, é a ideia dele lá atrás. A experiência da paternidade divina nasce da graça preveniente. Deus é o que previne aí com essa sua graça, com essa sua misericórdia e vai trabalhando nesse amor. Então Deus conhece todas as coisas e seu amor vai trabalhar dentro de nós aí, tá? Conclusão, já estamos chegando no final. A paternidade divina constitui o coração da revelação cristã. O Pai eternamente gera o Filho, comunica o Espírito e, por sua graça, introduz os crentes na sua própria vida. Essa paternidade não é simbólica, mas real, fundada na Trindade e experimentada na filiação. Como resume Agostinho, não chamaríamos Deus de Pai se não tivéssemos recebido o Espírito do Filho. Reconhecer, viver e testemunhar a paternidade divina é, portanto, o núcleo da identidade cristã e da experiência do amor que gera
vida eterna. Gente, Deus abençoe a vocês. Que aula maravilhosa. Até a próxima lição. Um grande abraço. Haris Kai Irene.